Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. E acontece o que, meus irmãos? E dá tudo certo. Você está com fogo, gente, comigo? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, no quê? E confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. Vamos juntos? Dá tudo certo? E dá tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu sei que a vida não é. Sei que a vida não é só de momentos bons. Quem dera fosse, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, acontece o quê? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. É pela fé, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Mesmo que não pareça, mesmo que o cenário não diga que é assim, pela fé nós acreditamos, já deu tudo certo. Aliás, a fé ela nos dá uma vantagem.
Você quer ver? Pega a sua Bíblia aí, abra em Reis, capítulo de número 18, primeiro livro dos Reis, 18, vamos ler o verso 40 em diante. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, uma boa história para a gente falar sobre a fé, já que a gente cantou sobre a fé, podemos também falar sobre ela. A fé ela nos dá uma vantagem, olha só, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 40. Essa é a história do profeta Elias, de um culto que aconteceu em cima de um monte chamado Monte Carmelo. Na verdade, trata-se de um grande desafio, porque Carmelo era de fato o lugar da idolatria, né? É onde os sacrifícios e as oferendas subiam diante do altar de Baal ou dos Baalins, todo tipo de Baal que se é apresentado na Bíblia. Então, Elias vai para esse grande desafio, e olha a vantagem que a fé entrega ao povo de Deus. 18, no primeiro livro dos Reis de Israel, versículo 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiram do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te apanhe. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Quando eu digo que a fé nos dá uma vantagem, é porque a fé, ela nos dá o privilégio de ver aquilo que os olhos naturais não veem. Com os olhos naturais, o servo do profeta Elias viu uma nuvem como a mão de um homem. Mas os olhos de Elias, que eram os olhos que enxergava através da lente da fé, viu chuva, tempestade. E pode parecer uma coisa simples, mas não é, porque já havia aproximadamente 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. Por um decreto do próprio Deus, por intermédio do profeta Elias, porque foi essa forma que Deus decidiu tratar a idolatria do rei Acabe e de todo o povo de Israel. Sem chuva, sem plantio, sem semente, sem colheita, pouca água, água escassa, problema na agricultura, problemas de saúde passam a existir, uma vez que falta água, uma calamidade
não só no setor econômico de Israel, mas também no setor de saúde pública. E foi assim que Deus decidiu tratar com Acabe a idolatria daquele povo. Então ficou um espaço de 3 anos e meio sem chuva. Quando a gente diz que a fé nos dá uma pequena vantagem, ou recebe uma grande vantagem, porque a fé nos faz enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar, é porque a partir da fé e daquilo que nós enxergamos através da fé, nós podemos gerar descanso e paz para o nosso coração. Eu nem preciso te lembrar que você habita no país mais ansioso do mundo, né? O coração de todo mundo está acelerado. 26% da população sofre com um transtorno de ansiedade. Praticamente toda sociedade sofre de ansiedade. Quase que 90% dela. 26% é transtorno de ansiedade, absência de medicamento. Nosso coração está ansioso, está acelerado, nós estamos preocupados. Porém, se a gente enxergar por intermédio da fé, se a gente olhar pela lente da fé, talvez é possível que o nosso coração desacelere, a gente se acalma, tenha paz e fique tranquilo. Porque os olhos naturais nos mostram apenas uma pequena nuvem, semelhante à mão de um homem. Mas se você ver por intermédio da fé, você vai ver exatamente aquilo que é necessário para terminar e cancelar a crise que nos afronta. É isso que está acontecendo aqui. A fé está dando ao profeta Elias um privilégio. Está dando ao profeta Elias um destaque a mais, uma chance a mais, uma percepção a mais do que os olhos naturais nos dão. A Bíblia fala na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque é difícil para ele compreender. Mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Aquele que é natural, aquele que enxerga com os olhos naturais, tem dificuldade de compreender as coisas espirituais, pois elas se discernem espiritualmente. Mas aquele homem ou aquela mulher que se torna um homem ou uma mulher espiritual, ela tem uma vantagem, porque ela discerne bem todas as coisas. A impressão que, para equalizar essa matemática de 1 Coríntios 2, 14 e 15, talvez a frase ficaria assim: o homem natural não discerne bem as coisas espirituais, mas o homem que é espiritual discerne bem as coisas espirituais e ponto. Mas o texto faz questão de nos mostrar que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, tanto o natural quanto o espiritual. Então o que está acontecendo aqui no Monte Carmelo, após um culto a Deus e a manifestação do poder de Deus ter acontecido ali, é que Elias sobe na parte mais alta do Monte Carmelo. Há uma necessidade sobre a nação de Israel e ele, através dos olhos da fé, percebe que está vindo aí aquilo que vai colocar fim nas necessidades do seu povo. Aquilo que vai colocar fim na necessidade da sua casa, da sua família, dos seus familiares, de toda a nação. Então perceba que a fé ela nos dá uma vantagem de ver aquilo que os olhos naturais não veem. Mas essa fé que nos mostra aquilo que ninguém viu, também é uma fé que nos faz obedecer para sobreviver. Olha o que diz o capítulo 17 deste mesmo livro que a gente leu, 1 Reis 17, 3. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 17. Na verdade, o capítulo 17 é o capítulo de introdução à aparição de Elias. Ainda não se tinha notícia desse profeta, e no capítulo 17 ele surge como Elias, de uma cidade muito pequena chamada Tisbe, que fica perto do Jordão, uma cidade um pouco desconhecida. E a única informação que a gente tem sobre o profeta Elias é isso: profeta de Tisbe, ou de Tisbita. Mas olha o que diz no verso 3. Deus dizendo a Elias: vai-te daqui
e vira-te para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. Deus agora está com a intenção de esconder o profeta. Por quê? Porque como ele apareceu na história do nada, obviamente que é amando de Deus, ele apareceu de uma forma muito dramática, né? Ele chegou e disse: olha, rei Acabe, você e a casa do seu pai é só coisa errada. Por causa disso não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra durante 3 anos. Deu recado, e obviamente quando você diz isso para uma autoridade, a semelhança de Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, certamente que as coisas não vão ficar muito bom para você. Então Deus vai e dá uma instrução a Elias: retira-te daqui, vai e esconda-te no riacho de Querite. Por que Deus está querendo esconder Elias? Porque Deus sabe que quando Deus esconde, o inimigo não te acha. É muito bom você se esconder, se abrigar ou habitar no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Por essa razão, porque ele sabe que quando Deus esconde alguém, o inimigo não consegue achar. Ele pode tentar procurar, ele pode tentar trazer dores, dificuldades, problemas, complicações, confusão, mas ele não encontra a pessoa para poder agir, porque a pessoa está escondida em Deus. E é por isso que Deus está dizendo: esconda-te. Agora, essa fé que nos mostra aquilo que ninguém viu, essa fé que nos dá uma vantagem para enxergar o fim da crise, ainda que ninguém esteja vendo, também é uma fé que nos leva a obedecer para que a gente possa sobreviver. É para aquele que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. É no rio que eu tenho que ficar, é no rio que eu vou ficar assim. A fé que nos mostra aquilo que ninguém vê também é uma fé que nos conduz a uma vida de obediência. Caso contrário, não será fé, será qualquer outra coisa menos fé, porque se a fé que nos faz viver o sobrenatural, o extraordinário, a bênção de Deus, as vitórias de Deus, a porta aberta, o recurso enviado, se essa mesma fé não nos leva, não nos conduz a uma vida de obediência, então essa fé é qualquer outra coisa menos fé. Então Deus diz para ele: retira-te daqui agora e vai para Querite, fica ali perto do Jordão, porque eu vou prover para você, eu vou te sustentar, Elias, fica tranquilo. E a gente precisa ter essa fé para confiar e obedecer, mesmo quando não fizer sentido. Mesmo quando não fizer sentido. Essa fé é uma fé que nos leva à obediência. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque talvez sem fé é difícil obedecer a Deus. Há muitas exigências. O nosso mestre é um mestre muito exigente. Ele diz que nós temos que negar a nós mesmos, e muitas vezes aborrecer pai, mãe, filho, esposa, e assim mesmo tem que se aborrecer muitas vezes. Abrir mão das suas próprias vontades, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Ele é um mestre muito exigente, portanto a gente precisa de fé para obedecê-lo, porque senão nos tornaremos um grupo de pessoas religiosos que fazem as suas próprias vontades, dizendo que está vivendo a vontade de Deus de forma completamente equivocada. Portanto, meus irmãos, fé para que a gente consiga obedecer a esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos livra, esse Deus que nos esconde, esse Deus que envia recurso quando não há recurso, esse Deus que nos faz ver através da fé o fim do problema quando ninguém está vendo. Por isso nosso coração anda tranquilo sobre a face da terra. Ninguém está vendo a solução, mas você consegue ver pelos olhos da fé. Ninguém está vendo a família restaurada, mas você consegue enxergar pelos olhos da fé. Ninguém está vendo a sua restauração, a sua cura, a sua libertação, mas você consegue enxergar pelos olhos da fé. E é essa fé, essa mesma fé, que nos leva a obedecer. Para onde que eu tenho que ir, Senhor? É para o riacho de Querite. Fica lá, Elias, até que eu te diga. Essa fé que nos faz ver aquilo que ninguém viu e nos leva também para o estado da obediência, para que a gente possa sobreviver, porque ali é o lugar onde Deus enviou comida para Elias. A Bíblia fala sobre corvos, né? Os corvos levaram comida para Elias. Elias comeu tranquilamente ali, serviram
Bom, a gente fica imaginando a cena, é difícil de imaginar um corvo levando comida, mas a Bíblia está dizendo que eu creio em Deus, creio na Bíblia. Se eu creio na Bíblia, eu tenho que acreditar em tudo que está na Bíblia. Mesmo que não faça sentido para mim um corvo levar alimento para um profeta à beira do rio, é meio estranho levar carne, levar pão. Mas é isso que aconteceu. Elias foi cuidado por Deus ali, foi alimentado por Deus ali. Eu sei que algumas pessoas dizem que esse corpo não era bem corpo, era uma caravana de homens, mas enfim, de qualquer que seja a forma, Deus sustentou Elias ali, cuidou de Elias ali, porque Elias nutria no seu coração e no seu espírito uma fé que levava ele a uma vida de obediência. A minha pergunta para você que está aqui nessa noite é: que tipo de fé que é a sua? A minha pergunta para você que está aqui nessa noite é: para que lado a fé que a gente nutre está conduzindo a gente? Para viver as nossas vontades ou a vontade de Deus? Essa fé que a gente professa, diz: não, eu creio em Deus, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Essa mesma fé nos conduz para onde? Para o centro da vontade de Deus ou para o centro das nossas vontades? A gente faz aquilo que Deus quer ou a gente faz aquilo que a gente quer? A gente atende à expectativa do Criador ou a gente atende à expectativa da criatura? Pensa direitinho. Pensa nesse último mês de janeiro. Nós atendemos mais à expectativa de Deus ou a nossa expectativa? É para o riacho que eu vou, que eu tenho que ir, Senhor. É para o riacho que eu vou. Então, nessa fé, quando a gente lê o verso 9 do capítulo 17, também podemos dizer que essa fé é uma fé que nos faz crer e não duvidar, que nos faz aceitar sem questionar. Porque tem hora, irmãos, que aquilo que Deus está falando parece não fazer sentido algum. Olha o que diz o verso 9, você que está com a Bíblia aberta aí e quiser acompanhar. 17, 9 do primeiro livro dos reis de Israel. E depois dessas coisas sucedeu que, 17, 9, levanta-te e vai a Sarepta. Aqui é Deus dizendo a Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustentasse. Agora, olha o versículo 12. Porém ela disse: vi o Senhor teu Deus que não tem o bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Deus diz assim: Elias, vai a Sarepta, atravessa a fronteira de Israel, chega na região de Sidom, sai do país, vá numa outra terra, numa outra cultura, numa outra linguagem. Eu já preparei ali uma viúva que vai te sustentar. Quando Elias chega nos portões da cidade de Sarepta, tem uma viúva pegando alguns feixes, alguns pedaços de pau, 2 cavacos na verdade. E ele diz: olha, tenho sede, dá-me um pouquinho de água. E a Bíblia diz que ela vira-se e vai buscar a água. Porém ele grita: ei, traga também um pedaço de bolo. Então ela dá essa resposta que nós lemos: a tua serva não tem. A única coisa que a tua serva tem é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou pegando aqui alguns gravetos, alguns cavacos. Eu vou preparar este bolo para mim e para os meus filhos, para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer, porque é a única coisa que tem. Porém Deus disse a Elias lá atrás: eu vou levantar uma viúva para te sustentar. Mas a viúva que vai sustentar não tem nada em casa. A viúva que vai sustentar é a viúva que tem apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Bom, é a fé de Elias, que viu o final da crise, o final do problema, também é uma fé que levou a Elias a obedecer e não a duvidar, a aceitar e não criticar. Seria natural Elias olhar para cima no momento de oração e dizer: Deus, não estou entendendo nada. Você mandou vir para cá, a viúva vai me alimentar, vai me sustentar. Não tem nem para ela, nem para o filho dela, vai comer e morrer. Mas a fé que Elias carrega no
no coração, é uma fé que leva ele a acreditar sem duvidar, mesmo que o cenário não pareça favorável, porque é um cenário completamente desfavorável. Você há de comer comigo, uma viúva que não tem nada vai me sustentar, mas se Deus disse, não vai acontecer, já aconteceu. A gente só precisa acessar aquilo que já aconteceu por intermédio da fé. Então Elias diz: então tá bom, só tem um pouquinho, vai e faz como tu disse, mas só que uma coisa, primeiro faça para mim, porque não irá faltar nem farinha e nem azeite na panela. Você vai viver durante muito tempo ainda, haverá provisão na tua casa. E a fé que estava no coração de Elias contagiou o coração daquela mulher, e ela fez o bolo e não deu ao seu filho, porque certamente ou possivelmente nós daríamos ao nosso filho e não ao profeta. Possivelmente a gente faria o bolo e serviria a nossa casa, não ao profeta, não ao profeta, não ao pastor. A gente trataria do nosso, mas a fé de Elias contagiou o coração dessa mulher. Ela disse: é verdade, assim eu vou crer. Foi lá, preparou o bolo e disse: meu filho, espera um pouquinho, vai chegar a nossa vez. Essa é a vez de Deus. Ele tem prioridade na nossa vida. Vamos entregar ao homem de Deus que chegou na nossa casa. Então a mulher serve a única coisa que tem, a única comida, o último pedaço de bolo. Vai morrer daqui a pouco, mas a Bíblia diz que houve um milagre na casa daquela mulher, e o azeite não acabou, nem a farinha acabou. Eu imagino a provisão de Deus chegando na casa daquela mulher, porque ela agiu por intermédio da fé. Eu não creio que será diferente na vida da gente. Eu não creio que será diferente na nossa casa. Eu não creio que será diferente na vida dos nossos filhos. Eu não creio que será diferente na nossa comunidade de fé, pois o mesmo Deus de Elias é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Foi esse mesmo Deus encarnado que foi até a cruz, morreu e ressuscitou, e segundo as palavras do profeta Isaías que nós lemos, ele tomou o nosso lugar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É esse mesmo Deus que está cuidando de cada um de nós. Nada vai mudar, Deus continua o mesmo. Termina essa reflexão dizendo que essa mesma fé que nos mostra aquilo que ninguém nunca viu, que nos dá uma vantagem entre nós e aqueles que têm os olhos naturais, essa mesma fé é o que nos leva a entender que ter uma palavra profética é melhor do que ter uma boa ideia. Olha o que diz o capítulo 18, verso 1. 18:1. Sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ter uma palavra profética é melhor do que ter uma boa ideia. Às vezes a gente vai precisar da fé para poder discernir o que é uma coisa e o que é outra. Às vezes a gente tem apenas uma boa ideia, a gente pensa que é algo de Deus, porque é uma boa ideia. Aí a gente vai tentar executar, não dá certo, a gente olha para o céu e pergunta: o que aconteceu? Deus diz: é só uma boa ideia. Mas ter uma palavra profética é muito melhor do que apenas ter uma boa ideia. E quem tem uma palavra profética não se afoba em fazer o certo. Quem tem uma palavra profética, ele faz o certo no tempo certo. Não sei se você percebeu, mas a leitura diz que foi depois de 3 anos. 3 anos de espera. 3 anos esperando Deus dar a nova ordem, esperando Deus dar uma direção, esperando Deus trazer uma palavra profética, e agora chegou. Agora Elias tem uma palavra profética: haverá chuva sobre Israel. Então ele se reúne com Israel e com todos os profetas de Baal e de Azera lá em cima do Monte Carmelo para um grande culto, ou a Baal ou a Deus. Aquele que responder com fogo será Deus. E ele
parte para o desafio. E os profetas de Baal, os profetas de Azera ficam ali desde a manhã até o meio-dia, se cortando, clamando por Deus, Baal, mas Baal não responde. Afinal de contas, Baal nem existe. Mas ainda assim, Elias faz uma brincadeira e diz: chama mais alto, talvez ele esteja dormindo, ou quem sabe ele saiu. Acorda o seu Deus. Mas vendo que não há resposta, Elias conserta o altar, coloca a oferta sobre o altar e diz: coloca água. Coloca água sobre o altar. Mas água é o que está faltando. Água é o produto mais caro. Água é o que não tem, gente. A chuva ainda está para chegar. Tem 3 anos de seca, há uma crise na economia, há uma crise no país. Não tem água em lugar nenhum, mas Elias diz: coloca água. Joga água nesse negócio aí, gente. Jogou uma, joga duas. Jogou duas, joga 3. Aí sim, estava encharcado o altar. Não tem como não falar que é Deus. É isso que ele está dizendo. Quando nós entregamos aquilo que para nós é o nosso melhor, Deus também entrega aquilo que é o melhor dele. Então Elias orou e o fogo desceu. Dá glória a Deus. Elias orou e o fogo consumiu, lambeu a água, aceitou a oferta. E naquele dia nós lemos: Elias e os israelitas mataram os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E o nome do Senhor foi glorificado por causa de uma coisa só. Elias disse: decidam a quem vocês querem servir: a Baal, aos Baalins, ou ao Deus de Israel vivo e verdadeiro. Todo esse culto, tudo que aconteceu para que a gente pudesse decidir a quem pertence o seu coração. De quem é o seu coração? É do Deus de Israel? É do Senhor Jesus, aquele que é citado na palavra de Deus? Ou é do Jesus gênio da lâmpada, que a gente se relaciona com ele para fazer 3 pedidos, que atende todas as nossas necessidades, que é o nosso servo? De quem pertence o nosso coração? Elias disse: decidam agora, vocês não poderão servir a 2 senhores. Não dá para servir a Baal e a Deus ao mesmo tempo. Nosso coração tem que ser completamente de Deus. Todo esse culto, toda essa fé que nos faz ver aquilo que os olhos naturais não viu, que nos leva a uma vida de obediência, que nos faz crer e não duvidar, que nos faz aceitar sem questionar, que nos faz avançar sem recuar. É essa mesma fé que diz: decida pelo Deus que é vivo, que é santo, que é poderoso. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Fique com você, aplaudir seu Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, hoje o pastor Gelson não pôde estar presente, por isso que a gente está fazendo essa parte da palavra também, mas geralmente é o pastor Gelson que faz esse momento. Mas hoje, por um compromisso que ele teve, não foi possível ele estar aqui. Tá bom? Junto para avisar os irmãos. Ontem foi aniversário da Helena, a gente vai orar por ela hoje, Priscila? Vamos? Então vamos agora, por favor. Helena fez ontem 7 anos de idade. Eu quero convidar esse meu amado irmão que está aqui na frente, que está dando a honra de pastor Vitor, para fazer essa oração aqui pela família, por favor, meu irmão. Pastor, como é o nome do pastor? Pastor Tiago, bem-vindo, Tiago. Tiago Lopes. Pastor Tiago está com a gente hoje, possivelmente a sua família, né, pastor? Apresenta todo mundo aqui, que é mais fácil, né? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Graças a Deus. Quero saudar todos os papais de Jesus. Amém. Quero apresentar, fica de pé para mim, a pastora Silene, pastor João, pastor João, meu filho João, pastor Paulo Valls, sai atrás,
a pastora Paula. Esses são os nossos que vieram comigo, somos da Igreja Ciência, da institucionária, e há muitos anos nos conhecemos essa família maravilhosa. Eu estive com o amigo na semana passada, foi a segunda-feira colar, né? Ele falou que está mais cedo. Que palavra maravilhosa, viu? Glória a Jesus. A igreja de pé em nome de Jesus, crianças para cá. Nós vamos orar pelas crianças, isso? Ou só para mim? Tá todo mundo aqui. Pode orar para as crianças também. Pode orar também. Ele era 7 anos já? Meu Deus do céu. O tempo passa e estamos ficando bem, né? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio da Tua presença, pelo privilégio, Senhor, de contemplar as crianças, Deus, da Tua casa, aquela que nós, Senhor, o Senhor nos confiou, Senhor, a entregar a Ti, a cuidar da Tua presença, ensinar os caminhos. E principalmente nessa noite, Senhor, estamos gratos a Ti pela vida da irmã. Senhor, porque completa um ano de vida, mais um ano de vida, Senhor, de grandes que virão, de todos que virão na Sua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa contemplar, meu Pai, o momento da infância da Tua filha. Amém. Porque grandes coisas o Senhor tem prometido, Senhor, porque grandes promessas o Senhor tem para a vida dela. E, Senhor, eu quero declarar nesta noite que ela será grande na Tua presença, e será, Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Pai, porque é isso que nós queremos, Deus, para os nossos filhos. Senhor, que o Senhor faça como instrumentos. A oportunidade que nós não tivemos, que o Senhor entregue para os nossos pequeninos. Aleluia. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar fazendo crescer em saúde, sim, Senhor, crescer em graça. E Pai, e que grande seja o ministério, que à frente venha até o dia em que o Senhor chamar nossas vidas, meu Pai. Abençoa, Senhor, família da Tua serva, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que ela possa, Deus, comemorar todos os anos de vida e todos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Manda a bênção apostólica. A bênção apostólica, então? Glória a Jesus. Olha que hoje vai estar. Ontem eu gritei demais na igreja. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, nós queremos Te louvar por esse culto. Senhor, pela Tua palavra ministrada, por tudo que o Senhor fez até aqui e tudo que o Senhor fará. Agora queremos Te pedir, Senhor, nos despeça somente deste lugar, mas não da Tua presença. Fica conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. E em Teu nome nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de nós, com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.